primeiro exercício, ele pede a área de um trapézio, tá? Mas é um trapézio especial, e chamado trapézio isósceles, tá? Vamos ver o conceito aí, o que é um trapézio isósceles, né? Então, essa é a primeira pergunta 1. Então ele fala assim na pergunta. Então é o seguinte, a figura abaixo representa um terreno com a forma de um trapézio isósceles, cujas dimensões indicadas são dadas em metros. Aí ele dá o trapézio isósceles para a gente aqui. Eu já vou definir o que é um trapézio isósceles, tá ok? Assim, se você não souber o que é um trapézio isósceles, fica complicado. Estou tendo problemas aqui com conexão para variar. E eu vou colar a figura agora. Um trapézio isósceles. O que é um trapézio isósceles? Então, observação, né? Trapézio isósceles. Vamos lá de novo. Trapézio isósceles. Tem os lados não paralelos, porque um trapézio tem um par de lados paralelos, tá certo? Os lados não paralelos. Congruentes. Para quem não lembra o que é congruente, congruente significa de mesma medida, ok? Então, o lado AB mede 25 e o lado BC também. Tá? O lado BC também mede 25.
Esse lado aqui, meio 25. Nosso amigo que é a área desse trapézio. Para quem não lembra, a área do trapézio precisa, que a gente chama de base maior, base menor e altura. Então, o nosso problema aqui é justamente o seguinte: nós temos a base maior que é 40, nós temos a base menor que é 10 e a altura, tá ok? Então, a altura está aqui, ó. Essa seria a altura. Ou seja, eu peguei a altura aqui, ó, de propósito, ok? Porque para a gente conseguir calcular a altura, nós vamos trabalhar com o teorema de Pitágoras, ok? O fato do trapézio ser isósceles nos permite observar o seguinte. Só um minutinho, tá, pessoal? Eu estou tentando aqui passar. Ah, você passar uma reta aqui com média das bases menor que média 10 e maior que média 40, as figuras que você tem do lado esquerdo e direito, elas são exatamente iguais, certo? Então, na hora que eu fecho um triângulo aqui pelo vértice A, ou seja, batendo aqui no ponto que eu vou chamar de M, e traço o segmento, a altura, a partir do vértice B, batendo em N, aqui, ó, o segmento que a gente tem DM, como DM e NC, são exatamente iguais. Como tudo aqui embaixo é 40 e a B é 10, bom, então sobra 30, que para cada lado vai me dar 15 desse lado aqui, certo? Deixa eu fazer assim, ó. Então vamos lá. Interessado nesse segmento aqui, ó. Nesse aqui. Só para entender a simetria. Só um minuto, tá, pessoal? Problemas de conexão. Trabalha com os triângulos laterais, ou com um só deles, porque eles são iguais. Eu obtive, tracei a altura, tanto pelo vértice A quanto pelo vértice B.
Pessoal, estou com problemas ainda de conexão, então por isso que eu estou dando essas paradas aqui. A ideia é que entender o que aconteceu é que eu. Ai, Deus, tá com problema ainda. AB e MN são de mesma medida, pessoal. Ou seja, isso aqui é 10 também. Tá? Esse segmento também é 10. De M até N. Ah, por simetria, eu tinha 40, tenho 10 aqui no meio, e me sobra 30, que por sua vez fica dividido por 2. Né? Eu tenho 15 aqui, de D até M. Daí B, tem dois triângulos retângulos exatamente iguais, tá certo? E vou calcular a altura do trapézio, porque a gente precisa da altura dele, justamente por esse triângulo retângulo ADM, por exemplo. Tá? Então, o triângulo retângulo ADM, ele tem a hipotenusa igual a 25, o cateto H que a gente quer encontrar, que é a altura do trapézio, e o outro cateto a gente inclui o requisito, ok? Então eu vou aplicar um Pitágoras aqui e descobrir a altura do trapézio. É isso que a gente precisava para poder calcular a área dele. Bom, Pitágoras, aqui, Pitágoras. E a gente tem aqui o quadrado dos catetos, a soma dos quadrados dos catetos. No caso aqui, H é um cateto, 15 é outro. É igual ao quadrado da hipotenusa, sendo que a hipotenusa é 25. Tá bom? Então, H ao quadrado vai ser 25 ao quadrado, que é 625, menos 15 ao quadrado, que é 225. Joia?
Isso dá um h quadrado para a gente igual a 400. Cuja raiz é 20. Então, o h do trapézio, raiz de 400, que é 20 metros, né, pessoal? Ok. Só um minuto. Mais uma vez perdi a conexão e voltei na lousa, né? 20 metros é a altura do trapézio. E agora falta calcular a área do trapézio, tá, pessoal? A área do trapézio, finalmente, né, é a base maior do trapézio, que no nosso desenho é o CD, né? Então é CD, base maior. Mas base maior, que no nosso desenho é o AB, vezes a altura, tudo isso dividido por 2. Isso é para qualquer trapézio, né, pessoal? Tá? Por isso que a gente precisava da altura. Ok. Bom, trocando aí os valores, nós vamos ter 40 para a base maior, 10 para a base menor, altura 20, acabamos de calcular, tudo isso dividido por 2, ok? Aqui a gente pode simplificar o 10, perdão, o 20 com 2, sobra 10. Aí nós vamos ter 10 vezes 50. Ou seja, 10 vezes 50, ou 50 vezes 10, né, pessoal? 500 metros quadrados. Metros quadrados. Bom, como isso é alternativa, não tem letra, né, mas seria a letra C. Pessoal, apesar de todos os problemas técnicos aí da lousa, vocês acompanharam aí, entenderam esse exercício?
Ah, sim, Val, poderia calcular a área de dois triângulos, sem dúvida. E a área do retângulo também. De qualquer jeito, ia precisar do H, né? Tá bom? Ia ter que calcular. Por nada. Ia ter que calcular aí a altura usando Pitágoras. Ok, pessoal, esse é relativamente tranquilo, né? Vamos ver o segundo exercício, onde ele pergunta 2. Ele dá uma figura que é um quadrado, já vou colar aí. Então ele dá um quadrado ABCD, já estou colando a figura, aqui, muito bem, está aqui o quadrado, e fala assim, na figura ABCD é um quadrado do lado 4. Ok, então temos o lado do quadrado. Então o quadrado tem lado 4. Só um minuto. E, B, D, E, B, C, E, A são arcos de circunferência. Tem alguma coisa errada aí com os centrados em A e D, respectivamente. Então, ou essa figura que ele deu não tem nada a ver com o enunciado, tá? E porque falar D e B não faz sentido. D, B, C, A. Porque olha só, pessoal, nesse desenho aqui, o que é um arco de circunferência? Né? Um arco de circunferência é isso aqui, ó. Isso é um arco de circunferência. Certo? Espera aí.
eu apagar isso aqui. Então, pessoal, olha só. Para ser um arco de circunferência usando as letras que ele deu, não dá, não. Olhando para a figura, o que a gente tem é o seguinte, ó. Os arcos de circunferência aqui seriam... Isso aqui que eu vou passar de amarelo, ó. Esse é um arco de circunferência. Mais uma vez, com um problema de conexão aqui. Tentar de novo. Pronto. Isso amarelo aqui é um arco de circunferência. Tá? Mas não tem nada a ver com a figura que ele deu. Ou seja, eu teria que ter uma letra que... sei lá, que não fosse o D, né? Bom, outro arco de circunferência é esse aqui, ó. Verde. Ok? Detalhe. Se ele quiser essa área mais escura aqui, então o que nós temos que fazer? Primeiro observar que esses arcos de circunferência eles são relativos a um quarto de circunferência. Porque esses ângulos medem 90 graus, ok? Outra coisa, que o raio desses arcos de circunferência ele dava para a gente o quadrado ABCD, de lado 4, ok? Ele falava que DB, C
e A, o que não faz o menor sentido, são arcos de circunferência. De acordo com essa figura, não faz o menor sentido ele falar isso. Centrados em A e em B, respectivamente. Tangentes do ponto E, que é centro do quadrado. Beleza. Bom, se ele botasse outras letras aqui, pessoal, nos arcos amarelos e verdes aqui, e desse o nome aqui, aí faria sentido. Tá? Quer dizer assim, ó. Vamos supor que ele chamasse aqui de P, e aqui de Q, por exemplo. E dissesse que aqui o arco seria, esse primeiro arco seria P e Q. Aí sim, tá? Ou seja, que esse primeiro arco aqui fosse P e Q. Aí faz sentido. P e Q. Que depois ele chamasse aqui, sei lá, de R e aqui de S. E aqui de S. E dissesse que esse arco aqui seria o arco RS, RES. Aí tudo bem também. Bom, o problema foi que esses arcos que ele deu aqui, de acordo com a figura, não existem. Tá. Então, supondo que seja P e Q e seja R e S. E ele queira essa área aqui mais cinza, tá ok? Para chegar nessa área mais cinza, a gente precisa do raio desses círculos aqui branquinhos, né? Esses quartos de círculo. Cada branquinho desse é um quarto de um círculo, cujo raio é metade da diagonal. Então, nosso primeiro passo do quadrado, né? É encontrar a diagonal do quadrado de acordo com o lado dele. Eu falei que isso era possível desde que a gente pudesse usar um Pitágoras. A gente pode, né, pessoal? A gente pode. Então, por Pitágoras aqui, só um minuto, pessoal. O quadrado é a hipotenusa, os lados do quadrado são catetos. Tá certo? Então, a diagonal ao quadrado é 2L quadrado. Um minuto, tem um delay aí. Então, a diagonal ao quadrado é 2L quadrado. Isso. Por sua vez, nos dá uma diagonal igual a raiz de 2L quadrado Ainda estou com problemas de conexão, pessoal, infelizmente. Ok?
Pessoal, eu vou sugerir o seguinte, vocês fiquem na linha. Eu vou ter que reiniciar. Eu falava em arcos que são DEB e CEA, arcos de circunferência, que não tem nada a ver com a figura, centrados em A e D. Em A tudo bem, mas esse em D não faz muito sentido. Não faz nenhum sentido, quero dizer. Né? Eu vou traçar aqui. Então, o que eu estou fazendo? Estou fazendo correções no enunciado para ficar de acordo com a figura, senão não funciona. Tá? Bom, esses arcos PQ, esse é um arco, tá? Esse é o arco amarelo na figura e esse RS é o arco verde na figura. Eles são centrados em A e C, pessoal. Então aqui esse D está errado também. Aqui é C. Aqui é o ponto C, para fazer sentido, tá? Respectivamente, tangentes do ponto E. Beleza, isso está ok. Que é centro do quadrado. Muito bem, ele quer a área cinza. Para a gente ter área cinza, a gente tem que calcular a área desses 1/4 de círculo, que são essas partes branquinhas aqui, tá? Só que para calcular a área desses quartos de círculo, que são exatamente iguais, a gente precisa do raio desse quarto de círculo. O raio desse quarto de círculo, e do outro também, ele é metade da diagonal do quadrado. Então, na primeira parte do problema, eu desenhei esse quadrado, um quadrado de lado L, e estava mostrando para vocês que com Pitágoras a gente chega na diagonal do quadrado em função do lado do quadrado, né? Era isso que eu estava mostrando. E aí, para finalizar, a gente conclui que a diagonal do quadrado, em função do lado dele, é L2. Isso para qualquer quadrado. Então a gente vai aplicar isso para esse quadrado do exercício, que tem lado 4. Tá certo? Que tem lado 4. Então é a segunda parte do problema. Ou seja, a diagonal desse quadrado ABCD é L raiz de 2. No nosso caso, L é 4. Então a diagonal raiz de 2 centímetros, ok? Tudo isso para a gente achar o raio. O raio do quarto de círculo, que é metade da diagonal. Então o raio que eu chamei de R minúsculo, metade da diagonal, que é 4 raiz de 2 sobre 2, que dá 2 raiz de 2. Tá, para calcular a área do quarto de círculo, né, pessoal? Então, eu vou colar a figura aqui de novo. Para a gente poder observar o que eu estou calculando aí.
Outra figura. Então, o que a gente quer? A gente quer calcular a área branca, né? A área branca são esses quartos de círculo, né? E vou chamar essa área de A, maiúsculo assim, tá? Essa área A, pessoal, ela é um quarto de um círculo inteiro. Um círculo inteiro é πr quadrado, a área de um círculo inteiro, ok? Por isso que a gente precisava do raio. Então, π, que multiplica, o raio era 2 raiz de 2 ao quadrado sobre 4. Então, essa área A vai ser π, que multiplica 4, que é o 2 ao quadrado, vezes 2, que é a raiz de 2 ao quadrado, sobre 4. Simplificamos aqui. E a área A desse quarto de círculo é, portanto, 2π centímetros quadrados. Só fazer uma observação que é a seguinte: dá centímetros quadrados porque o lado do quadrado era centímetros. O π a gente não mexe nele, né? Porque ele não pediu para substituir por nada, do tipo troque π por 3 ou coisa parecida. Tá? E agora? Agora a gente vai chegar na área que ele está querendo. Tá? Na área que ele está querendo. A área que ele está querendo é a área do quadrado menos 2 vezes essa área que eu chamei de A. Né? Vou chamar essa área que ele está querendo, pessoal, de área resultante. AR, tá? AR. Quem é AR? O R será a área do quadrado menos 2 vezes a área branquinha. Eu chamei de A. A área do quadrado é o 4 ao quadrado, que é o lado do quadrado ao quadrado. Menos 2 vezes 2π. Tá certo? Então isso vai dar 16 menos 4π. A área resultante, 16 menos 4π. Só um minuto. 16 menos 4π centímetros quadrados. Resposta seria equivalente à resposta B aí, pessoal. Alguma dúvida?
Gente, alguma dúvida aí? Todos me ouvindo? Legal. Então tá. Bom, então assim, pessoal, dá uma olhada com o pessoal da Univesp lá, ver o que está acontecendo com esse enunciado maluco aí. Tá bom? Estou indo para o terceiro exercício. Muito bem, pessoal. O terceiro exercício, ele já é sobre geometria espacial, tá ok? Ele fala sobre cubos, tá? São tais que a medida de uma aresta de C1 é igual à medida da diagonal de uma das faces de C2. Ele quer a razão entre os volumes C1 e C2. De C1 e C2. Tá? Então, o que nós vamos ver aqui? Primeiro é o seguinte. Cubo, cubo é um paralelepípedo. Certo? O cubo é um paralelepípedo. Cujas 6 faces dele são quadradas, tá certo? Então, todo cubo é uma caixinha, né, um paralelepípedo que tem suas faces quadradas, pessoal, todas iguais, viu? Todas iguais, tá? Os paralelepípedos reto-retângulos ou paralelepípedos retângulos que não são cubos são simplesmente paralelepípedos. Mas estou desenhando um cubo aqui. Então, só mais um minuto já finalizo o cubo. Tá aqui. Então esse é o nosso cubo.
que é uma aresta de um cubo, né, pessoal? Aresta é o encontro de duas faces, tá certo? Quando um cubo é face de outro cubo, então aresta é o encontro de duas faces, tá? Muito bem. Então vamos considerar esses dois cubos aqui. C1 e C2, tá? Onde a aresta de um é igual à diagonal da face do outro, tá? Então, para isso, nós vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou chamar a aresta desse primeiro cubo de A. Então, todas as arestas do cubo são iguais a A, esse cubo. Eu vou chamar as arestas desse cubo de B. Ok? O enunciado está dizendo que a aresta do cubo 1, vamos supor que esse aqui seja o cubo 1, o da esquerda. Então, a aresta do cubo 1 é igual à diagonal da face do cubo 2. Pessoal, cubo tem face quadrada, né? Lembra que a gente calculou a diagonal de um quadrado agora de pouco aí no exercício 2? Né? Então, essa é a diagonal do cubo 2. Se você pode afirmar que C1 é maior que C2, sim, né? É sim. Porque a diagonal do cubo 2 é maior do que a aresta dele, né? Sem dúvida, Val. Sem dúvida. Eu fiz menor, né? Mas tanto faz, tá? Bom, primeira coisa, pessoal. Primeira coisa é que a diagonal, como a gente viu, de acordo com o desenho que eu tracei aí, o que eu chamei de D é o lado do quadrado, né? Que é B, raiz de 2. Tudo bem? Ah, muito bem. Vamos lá. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa. Como é que a gente calcula o volume de um cubo, pessoal? O volume de um cubo é a aresta dele é o cubo, tá? Então, ele falando tudo isso, e depois, né, claro, nesse item 1 aqui ainda, ele diz que a aresta A do primeiro cubo é igual à diagonal da face do segundo cubo, ok. Então, A é justamente B raiz de 2, né? Essa é uma coisa que a gente conclui ainda, nessa primeira parte. Essa relação entre a aresta do cubo 1 e a aresta do cubo 2. Tá. Volume de cubo, como eu disse, é a aresta do cubo ao cubo. Então, ele pedia no exercício 3 a razão entre os volumes C1 e C2. De C1 e de C2. Chamando o volume de C1 de V1, o volume dele é A ao cubo, como o volume de qualquer cubo. E chamando o volume do segundo cubo de V2, o volume dele é B ao cubo, porque a aresta dele é B. Tá? Acontece que A é B raiz de 2, então nós vamos ter B raiz de 2 ao cubo, no lugar de A ao cubo.
dividido por B ao cubo. Muito bem. O que dá em cima dessa fração? Dá B ao cubo B ao cubo e raiz de 2 ao cubo, pessoal. Sobre B ao cubo. A gente cancela, né? Esse B ao cubo, né? E sobrou uma raiz de 2 vezes raiz de 2 ao quadrado, né? Que vai dar raiz de 2 ao cubo. Então isso será um raiz de 2 ao raiz de 2. Raiz de 2 ao quadrado é 2, né, pessoal? Então a razão entre os volumes é 2 raiz de 2. O que nos daria a resposta equivalente à posição que ela tem aí ao item A, ok? Pessoal, vocês entenderam esse problema? Tá. O pessoal está digitando aí, estou esperando aparecer. Tá. Raiz de 8. Ah, pode. Pode sim, Ana. Pode sim. Tá? No meu, a resposta é item C. Meire, você achou item C, é isso? Resolveu. Pessoal, eu quero falar um pouquinho de prismas antes de fazer o terceiro e o quarto exercício, quarto e o quinto exercício, ok? Prisma é todo sólido, muito bem, é todo sólido, que tem a seguinte característica, só um minutinho.
Deixa eu ver se eu consigo colar essa imagem. Só um minuto. Só um minutinho. Só um minuto. Perceba que no oblíquo, pessoal, a parte colorida aqui ainda são as bases, elas são iguais ainda, tá ok? Ainda, você pode ter os chamados prismas regulares. O prisma regular, ele é reto, ou seja, não é oblíquo, e as bases são polígonos regulares, tá ok? Polígonos regulares são polígonos com todos os lados iguais e todos os ângulos de mesma medida. Tranquilo, gente? Isso são prismas. Tá? Os próximos exercícios tratam de prisma, tá ok? Então, o que eles falam de prisma? Eles falam de volume de prisma. O volume de um prisma, pessoal, ele é dado pelo produto de qualquer prisma, tá? Reto ou oblíquo. Ele é dado pelo produto da área da base do prisma pela altura dele. Qualquer prisma, o volume de um prisma é a área da base dele só um minutinho. A área da base vezes a altura. Vezes a altura. Ok? A altura é a distância entre as bases. Então, no prisma ao lado aqui, ó, ou em todos esses prismas que nós estamos vendo na sequência, os azuisinhos, a altura é a distância entre as bases. Ok? Isso é a altura. Tá. Agora, um prisma não precisa ter uma base bonitinha assim não, tá? Que é o que acontece no prisma do exercício 5. 5 não, desculpa. 4. Vou colar aqui. Ele fala assim, um prisma com 3 metros de altura tem como base a figura abaixo. Eu vou pegar a figura aqui também. Então, assim, perceba que isso que ele deu pra gente é a base do prisma. Tá? É a base do prisma. Ele quer o volume do prisma. Pessoal, o volume do prisma é a área da base do prisma vezes a altura dele. Ok? Que é 3 metros. Nossa missão é calcular a área dessa figura. A área dessa figura pode ser dividida
em outras figuras. Por exemplo, eu posso, figuras conhecidas, né? Eu posso, por exemplo, dividi-la em um retângulo e um trapézio retângulo, tá? Ou ainda, eu posso dividir assim, ó. Nesse retângulo aqui e no trapézio retângulo maior agora ali em cima, tá certo? Perceba que essa área 1, vou chamar de 1 aqui, ó. É um trapézio, tá? Base maior dele é 7, base menor dele está de ponta cabeça. A base menor dele é 5, 3, bom? Então, e a altura dele é 2. Dá para dividir de outro jeito? Dá sim. Fica a seu critério, tá? A altura dele aqui é 2. Tá joia? Muito bem. A área 2 é um retângulo de 2 por 3. Então, quem é a área da base? A área da base vai ser a área 1 mais a área 2. Quem é a área 1? A área 1 era do trapézio, de ponta cabeça. Ou de cabeça para baixo. E a área 2? A área do retângulo. Tá? Muito bem. A área mais base menor, que é 5, vezes a altura, que é 2, dividido por 2. O ângulo é 3 por 2. Tá joia? Aqui a gente simplifica. 7 com 5 dá 12. Mais 6. Certo? Então a área da base é 12 mais 6. 18. A área da base, tá? 18 metros quadrados. O volume do prisma, como qualquer outro prisma, é o produto da área da base dele, que a gente acabou de calcular, pela altura dele. Certo? Ou seja, vai ser 18 vezes 3, que dá 54. Só que cuidado, porque o volume agora é metros cúbicos, ok? 54 metros cúbicos. Então não vou nem colocar alternativa, porque cada um tem uma aí, né? Certo?
Pessoal, todo mundo entendeu? Sim ou não? Tranquilos aí, pessoal? Todo mundo entendeu? Podemos dar continuidade? Legal. Ah, como calcula a área da base? Dessa base em particular, Ana, eu dividi num trapézio e num retângulo. Mas poderia dividir em outras figuras aqui, ou melhor, dá para dividir em dois retângulos e um triângulo. Então, assim, é, ali. Ah, tá. Porque a área um é um trapézio. Vamos lembrar. A área um é um trapézio, tá? Vou fazer uma observação aqui, ó. Divide por 2 porque é a área de um trapézio. A área do trapézio é a seguinte, ó. Só lembrando, vamos lá, aproveitando sua dúvida aí. Observação. Bom, já acabou o exercício, tá? Só tirando a dúvida da Ana. Todas as vezes que você tem um trapézio, qualquer que seja ele, a área dele é o que a gente chama de base maior mais base menor vezes a altura vezes a altura dividido por 2. Essa altura, tá ok? Então, área do trapézio. A área do trapézio é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Beleza? Por isso que tem esse 2 aí dividindo. Tá. Seguinte, próximo exercício. Vamos terminar essa lista hoje, tá? Ele é um pouquinho mais complicado, mas assim, do PDF que eu tenho aqui, gente, Ana, né? Ana e Val que me mandaram, tá errado. As alternativas todas estão
erradas, não faz sentido, não tem nenhuma alternativa. Tá? Então vamos lá. É o seguinte. Está enunciado. Ele fala assim: as arestas do prisma triangular reto mostrado na figura abaixo. Vou colar já a figura do prisma. Pronto, colou a figura aqui. Então, olha só. Ele fala assim, que as arestas do prisma triangular reto mostrado na figura. Por que chama prisma triangular reto? Porque a base do prisma são triângulos e ele é reto porque as arestas laterais dele são perpendiculares aos planos das bases, certo? Elas têm todas as mesmas medidas. RQ e por um ponto M da aresta AB. De modo que o volume do tetraedro, já vou mostrar o que é um tetraedro, MBQR seja um quarto do volume do outro sólido em que se dividiu o prisma. Ah, ok. Agora ele é um quarto do volume do outro sólido que se dividiu o prisma. Entendi. Então o outro cara tem 3/4 do volume. Ele é um quarto do volume do outro sólido que se dividiu o prisma. Agora entendi. Ele quer a razão entre as medidas BM e BA. Tá, entendi. O que ele falou, primeiro, o que é um tetraedro aí, né, pessoal? Tetraedro é uma pirâmide, vamos dizer assim, composta por 4 triângulos que dão uma pirâmide de 4 faces, por isso que se chama tetraedro. Tá certo? Então, é essa piramidezinha que você está vendo aí, que foi tirada desse prisma,
reto, cujas arestas são todas iguais. Isso quer dizer que a altura do prisma e a aresta da base são todas iguais. Ou seja, esse prisma tem altura A, a aresta da base dele também são todas iguais a A. Ou seja, os triângulos que formam as bases desse prisma são equiláteros. Tá? São triângulos equiláteros. E o nosso tetraedro, então, tem como base o triângulo equilátero aqui do prisma, tá certo? RBQ. Acontece, pessoal, que o tetraedro é uma pirâmide, tá certo? Uma pirâmide de base triangular. Tudo bem? O volume de uma pirâmide, ou de qualquer pirâmide, ponto aqui é o ponto N. O volume de qualquer pirâmide não só do tetraedro, que também é uma pirâmide, é o seguinte: 1/3 da área da base da pirâmide vezes a altura. Certo? Então, se a gente quiser equacionar o volume desse tetraedro, que ele falou que é 1/4 do volume do outro sólido em que se dividiu o prisma. A gente tem que calcular a área da base, que é um triângulo equilátero, e multiplicar pela altura, que a gente não sabe, que é de M até B, ou de B até M. Tá? É o seguinte, pessoal, como eu tinha entendido errado esse enunciado, por isso que eu estava dizendo que as alternativas não estavam corretas, eu acabei resolvendo de forma equivocada. Então eu vou sugerir o seguinte para você. A entrega é dia 31, não é? 21. Então a gente terminaria esse exercício na próxima aula, tudo bem ou não? 29? 23? 29 é uma terça-feira. Tá? Então a gente a gente termina isso aqui na segunda, no dia 28, tudo bem ou não? Sim, para mim. Então, a minha sugestão Pode falar.
é que você resolva antes, manda o PDF no grupo, a gente tem a resposta. A gente só precisa da resposta, a gente não vai ter que montar portfólio. E aí aí sim, na segunda-feira não faz mal você retomar ele e explicar pra gente. Mas a gente só precisa da Legal, resposta para poder entregar, né? Que a gente vai entregar antes porque a Univesp sempre dá pau nos últimos dias e a gente não consegue entregar. perfeito, boa ideia. Farei isso então. Ok. Legal? Então eu mando o PDF da resposta e aí eu entendi do que ele queria a razão, que o que sobrava era que ele tinha um quarto do volume do sólido original, entendeu? Não do que sobrava, tá? Então